Oi pessoal, a gente foi convidado a fazer uma série de vídeos sobre a certificação PMP. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Eu sou instrutor dessa área já desde 2010, então já tenho bastante familiaridade com o assunto e muitas horas de aula também. Então achei bacana gravar essa série de vídeos, acho que vai ser um trabalho interessante. Espero que você goste, tá? O primeiro tema vai ser o capítulo 1 do PMBOK, que por uma questão do tempo a gente acabou dividindo em 2 vídeos. Então eu estou apresentando para você aqui agora, na sequência, a primeira parte do capítulo 1 do PMBOK, tá bom? Eu espero que você goste. Grande abraço. A gente está aqui hoje para falar do curso preparatório para certificação PMP. Então nosso objetivo é navegar pelos 13 capítulos do PMBOK, falando de cada uma das áreas de conhecimento e falando também da parte de framework e a introdução que faz parte da prova também. São assuntos todos que vão ser tratados na prova, tá? Então hoje, como é a nossa primeira sessão, a gente vai falar justamente desse primeiro capítulo, que é o framework, tá? O framework, então, traz para a gente os conceitos básicos, os conceitos introdutórios, porque é importante que você saiba, com o mesmo linguajar, que tenha a mesma perspectiva do PMI sobre o que é um projeto, o que é um escritório de projetos, o que é um programa, o que é um portfólio. Então, o objetivo hoje é a gente falar dessa parte inicial, que é o capítulo 1 do PMBOK, onde a gente define, então, projeto, programa, portfólio, o que é o trabalho operacional e como ele se diferencia do trabalho de projeto. São coisas diferentes. Na prova, é bem provável que o examinador queira saber se você tem esse conhecimento, que você saiba diferenciar um trabalho operacional de uma demanda de projeto. São coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa saber diferenciar essas duas coisas, né? Qual é o papel do gerente de projetos? O que ele tem que fazer? O que ele tem que entregar efetivamente? Qual é a responsabilidade dele? Como que isso é diferente do papel de um gerente operacional, de um gerente funcional, como a gente vai ver também, que é chamado pelo PMBOK, tá? Há uma relação entre projeto, programa, portfólio. Como que isso se relaciona com a estratégia organizacional? De onde saem esses termos? Qual a relação de estratégia com projeto, com programa, com portfólio? A gente vai estudar isso também. É importante que você saiba isso para a prova, tá? Valor do negócio. O que é valor do negócio? Como assim? Business value. O que é isso, Rogério? Olha, business value, o valor do negócio, é o que a empresa vale, o quanto que a organização vale do ponto de vista dos seus bens tangíveis e intangíveis. Isso está diretamente relacionado ao que ela faz, ao que ela entrega de valor para o seu cliente. Tá? Então, o valor do negócio pode ser alterado pela estratégia organizacional. E como é que você cumpre a estratégia? Como é que você atinge o objetivo que foi colocado na estratégia? Através de projetos. Tá? Então, eu já dei uma pequena pincelada para você sobre como que se relaciona a estratégia com o projeto, né? Mas mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai ver como que tudo está ligado, tá bom? Começando então a falar disso, nessas definições iniciais, a gente vem aqui para a definição do que é o projeto em si e o que é o PMBOK, né? O que é esse PMBOK do PMI? O que é o PMI, né? Então vamos um pouquinho mais, o que é o PMI? Para chegar no PMBOK e na certificação PMP, essa sopa de letrinhas, né? O PMI em si é um instituto, é uma organização, uma associação, vamos chamar assim, de gerentes de projetos. O termo PMI é o acrônimo para Project Management Institute. Então, é uma organização sem fins lucrativos que surgiu no final da década de 60 através da associação, do agrupamento de alguns gerentes de projetos que estavam tentando estabelecer padrões, melhores práticas, identificar, na verdade, não é nem estabelecer, identificar quais eram, o que eram melhores práticas, boas práticas na gestão de projetos. Né? Por que um projeto dava certo? Por que outro projeto não dava certo? Por que é tão difícil fazer projeto? Por que o projeto é tão diferente de uma atividade operacional? Né? Então, essas discussões geraram um guia de boas práticas. Né? Essa contribuição coletiva gerou um guia de boas práticas. Esse guia de boas práticas na gestão de projetos é o PMBOK, né? De Project Management Body of Knowledge, corpo de conhecimento. A tradução para o português é um guia de conhecimento para a gestão de projetos. Tá? O PMBOK, então, é o guia base para o nosso estudo da certificação. É desse assunto que a gente vai falar aqui. Tá? Importante saber que não basta somente estudar o PMBOK para passar na prova. Porque a prova, a certificação PMP, e aí o acrônimo, né, PMP é de Project Management Professional, essa certificação assegura ou busca assegurar para o mercado que quem a possui tem expertise, tem proficiência em gestão de projetos. Então,
ela é mais do que uma certificação técnica. Não, ela busca identificar o profissional que sabe aplicar a técnica que está descrita no PMBOK. Então a prova é uma prova que não vai ser uma prova só conceitual. Ela é uma prova também situacional. Na verdade, mais de 80% das questões são situacionais. Então, o que é uma questão situacional na prova? É aquela questão que busca saber como que você se comportaria diante de um determinado problema, diante de uma determinada situação num projeto, aplicando as boas práticas que estão descritas no PMBOK. Então, é por isso que não basta estudar apenas o PMBOK para se dar bem na prova, para sair bem na prova. Tá ok? Então, por exemplo, o que é o PMBOK? Falando um pouquinho dele, ele é um guia, ele não é uma metodologia, diferente do que muita gente fala, né? ou pelo menos, do meu ponto de vista, pessoalmente, eu tenho ouvido menos esse termo, né? Metodologia PMBOK. Mas, eventualmente, quando você está procurando ou pesquisando por conta própria, né? um site de empregos, alguma coisa assim, é muito comum alguns termos esquisitos, né? Então, procuro um profissional certificado PMI. PMI tem 8 certificações, né? Qual das certificações ele está falando, né? Procuramos um profissional que conheça a metodologia PMBOK. Não é uma bobagem, né? Não é uma metodologia. O PMBOK é uma caixa de ferramentas para você construir a sua metodologia em cima dessa caixa de ferramentas. Então ele é um guia de boas práticas. Nem tudo que está descrito lá você vai usar no seu projeto. Nem tudo que está descrito lá você vai usar em todos os projetos. Algumas coisas, como a gente vai ver, são mandatórias. Então sim, você tem que usar nos seus projetos, mas nem tudo você vai usar. Tá? Então, saber essas diferenças, o que pode usar, o que pode ser que você não use, também é importante para a prova. Tá? Então, ele é um framework, ele é uma caixa de ferramentas, né? E é dos mais conhecidos no mundo. O PMI, ele trabalha insistentemente para divulgar essas boas práticas. O PMBOK se tornou um padrão ANSI, ou seja, ele é norma nos Estados Unidos, né, para esse tipo de trabalhos em projetos. Então, por isso que ele se tornou esse padrão amplamente conhecido e divulgado, né? É aplicável para a maioria dos projetos na maior parte do tempo, atende a maior parte dos tipos de indústria. Então, a maior parte das indústrias, software, construção civil, aeroespacial, ele atende, né? Descreve processos, técnicas e ferramentas, né? Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, que ferramentas eu devo usar. É utilizado para levar um projeto a um resultado de sucesso, claro, né? Se ele descreve boas práticas, é porque ele já, através dessa pesquisa constante que é feita no mercado, o PMBOK tem várias versões, já atualmente ele está na 5ª edição, mudando aí, em breve vai mudar para a 6ª edição, mas ainda está na 5ª edição. Nessa 5ª edição, ele continua usando o mesmo princípio que foi feito desde a fundação do PMI, ou seja, é uma compilação, uma agregação do conhecimento de vários gerentes de projeto ao redor do mundo. A diferença é que hoje tem muito mais gerentes de projeto ao redor do mundo que colaboram para essas boas práticas que são descritas no PMBOK. Tá? Essas boas práticas, o que são boas práticas? Né? Habilidades, ferramentas, técnicas, enfim, tudo aquilo que você pode usar, o que já é usado, na verdade, como ele traz isso como uma boa prática, são coisas que já são usadas no mercado. É que algumas você usa no seu projeto e outras não. Então, dependendo do tipo do projeto, você vai usar aquela boa prática ou não, né? Mas essas boas práticas estão lá colocadas e estão à sua disposição. Tá? A vantagem também do PMBOK é que usa um vocabulário comum. Então, se você está falando com outro profissional certificado PMP, os termos vão ser os mesmos aqui ou na China, né? Então, PMP é PMP, WBS é WBS, né? Enfim, e outros termos que aparecem no PMBOK, você vai trazer um vocabulário comum para a área de gerenciamento de projetos. Tá? É a base, como eu já falei, para a certificação PMP, né? Mas não é o único material que você deve usar. Né? Para fazer a certificação é importante que você tenha conhecimento da aplicação das técnicas, das ferramentas, das boas práticas que são mencionadas lá. Um exemplo disso, por exemplo, são ferramentas de qualidade. Então não basta você saber para que serve um diagrama de causa e efeito. É importante que você saiba usar o diagrama de causa e efeito. Porque ele pode perguntar para você, o examinador, que tipo de ferramenta você usa para determinado problema. Então, às vezes, você saber qual que é a imagem de um diagrama de causa e efeito é uma coisa, mas saber para que você usa é outra. Eu conheço gente, eu já tive situações que eu conheci gente que sabia identificar um diagrama de causa e efeito, mas na hora de aplicar não sabia aplicar. Né? E isso vai acontecer para pode acontecer para uma série de outras ferramentas. Né? Na prova, mais do que saber se você sabe reconhecer uma ferramenta, por exemplo, né, para falar de ferramenta, é saber se você conhece o uso da ferramenta. Então, por isso que não basta ler o PMBOK. O PMBOK ele tem bastante informação,
mas ele não é suficiente para a prova, tá? Que mais? Algumas definições, então, né? Vamos começar com as definições mais abrangentes, né? O que é um projeto, então, Rogério? O que é um projeto? Então, para muita gente que é leigo no assunto, ou que não tem, na verdade não necessariamente leigo, mas que não tem a visão do PMI, ela vai entender um projeto com uma certa limitação. É o típico, tá? É o uso comum da palavra projeto. Então, se você chegar para alguém e falar assim, o projeto da casa está pronto. O projeto da casa está pronto, a pessoa vai entender o quê? Muitas vezes vai entender que é aquele conjunto de plantas, de desenhos, memorial descritivo, todo o material que dá embasamento ou que organiza a informação necessária para a construção da casa, né? Então, para muita gente, isso já é em si o projeto. E o projeto termina quando ele acaba essa documentação, vamos chamar assim. Para o PMI, não. Para o PMI é mais do que isso. Para o PMI é você planejar como vai fazer a casa, né? Então, tem toda a parte realmente de documentação, de criação da infraestrutura, de conhecimento, né, para construir a casa, mas a própria construção da casa ainda está dentro do escopo da definição de projeto, até a entrega da chave para o comprador. Até o momento desde o momento que se pensa em fazer a casa, que se faz o trabalho de planejamento, de definições técnicas, elaboração de documentação, plantas, memoriais, etc., orçamento, né? Até o momento que se entrega a chave, ou seja, a casa é construída, até esse momento final ainda está dentro do projeto. Então o projeto, o que é para o PMI e é o que a gente precisa levar para a prova? É um esforço temporário empreendido a fim de criar um produto, serviço ou resultado único. Ou seja, o projeto vai até a entrega final. Como que é esse produto ou serviço, Rogério? Bom, um produto pode ser um produto novo, pode ser um perfume novo, pode ser uma nova linha de sapatos, pode ser um novo modelo de carro, um novo modelo de celular. Tudo isso são produtos novos. Podem ser serviços também. Um software, um website, uma lavanderia, né? Então, são serviços que você vai prestar. Vou criar um serviço novo, tá? Então, vou criar agora aqui um aplicativo que vai fazer conexão entre provedor de serviços e clientes, né? Então, um serviço. Que mais? Resultado único. Como é que se encaixa resultado único nessa definição de projeto? O resultado de uma pesquisa. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para avaliar se um determinado produto tem viabilidade técnica ou viabilidade econômica para ser feito, né? A pesquisa em si é um esforço que é diferente do trabalho operacional e que gera um resultado que é a conclusão, a resposta, o resultado da pesquisa. Então, isso também pode ser um resultado único, tá? De um modo geral, no curso, a gente vai acabar usando muito a palavra produto para exemplificar que a gente chegou, por exemplo, ao final, que a gente está falando da especificação, da definição, dos requisitos do produto, só para facilitar a nossa conversa, tá? Porque senão, se toda hora eu tiver que falar produto, serviço ou resultado único, fica uma expressão muito grande. Então, onde eu falar produto daqui para frente, entenda que pode ser também um serviço ou um resultado único, como é a definição de projeto aqui pelo PMI, tá? Então, possui início e fim bem definidos, né? Então, veja bem, um projeto ele tem prazo para ser feito. Você, quando quer construir uma casa para morar, ou que seja uma casa de veraneio, ou enfim, alguma outra coisa que se encaixe em projeto, você quer fazer uma viagem é um projeto também, né? Ela tem uma data para acontecer, então ela tem um início e um fim bem definidos. O fim é alcançado quando seus objetivos são atingidos. E aí, é uma expressão mais genérica, mais abrangente essa, tá? Porque esses objetivos a serem atingidos, eles podem ser ampliados do ponto de vista não só do escopo, mas também dentro das restrições de prazo, de custo e etc. Mas a gente fala que um projeto teve um sucesso quando a gente consegue entregar aquele produto com o qual a gente se comprometeu a construir, né? Ele é temporário. Temporário não significa necessariamente que é curto, tá? Então, um projeto pode durar 2 meses, mas pode durar anos, né? Depende muito do tipo do projeto, da indústria e tal, tá? Natureza única gerando incerteza. Bom, essa frase que o projeto ele tem uma natureza única e gera incertezas quer dizer o seguinte: o projeto, como você já deve ter percebido, ele vai gerar um resultado único, como a gente já falou também, né? Esse resultado único significa que aquele projeto especificamente nunca foi feito. Então, por mais que eu seja um construtor de casas, eu vou construir uma casa nova, aquela casa nova é a primeira vez que eu vou fazer. E aquela casa nova, eu posso usar todo um conhecimento que eu já tenho para construir casa, mas quando eu chegar lá, eu encontrar uma situação no terreno diferente das outras que eu já encontrei anteriormente. E aí eu vou ter que encontrar uma saída para trabalhar com aquela situação nova.
né? E isso vale para qualquer indústria. Por mais repetitivo que seja o seu processo de criar, de fazer projetos, né? A cada vez que você faz um novo projeto para um cliente novo, eu faço implantação de SAP, por exemplo. Ok, para cada cliente diferente você tem realidades diferentes. Você tem stakeholders diferentes, e a gente vai falar da definição de stakeholders também. A gente pode ter ambientes e situações diferentes. Então isso são as incertezas que podem surgir em virtude de cada projeto que é feito. Tá ok? Falamos das características do projeto. E o que é gerenciar projeto, então? Bom, projeto, então, é esse empreendimento, esse esforço, né, temporário para gerar um resultado, serviço, né, produto, um resultado único, que seja. Tá? Isso é um projeto. E o que é gerenciar projeto? Gerenciar projeto é fazer uso de habilidades, ferramentas, técnicas, conhecimento para garantir que você consiga atingir esse resultado, que você consiga produzir esse bem objetivo desse projeto. Isso é gerenciar projeto. Então é aplicar conhecimento, ferramentas e técnicas com o objetivo de atingir os requisitos do projeto. Tá? Então, gerenciar projeto requer que se saiba onde quer chegar, como que a gente vai fazer para chegar lá, quanto tempo para a gente chegar lá, que recursos a gente dispõe para chegar lá, como que a gente faz para monitorar esse trabalho que está sendo feito. Como que é monitorar, Rogério? O que você está querendo dizer? Como é que eu observo que o meu resultado está mais próximo ou menos próximo de chegar? Porque eu tenho um caminho a seguir quando eu penso num projeto, eu tenho um planejamento. O fato de eu ter um planejamento não quer dizer que tudo vai sair exatamente como eu planejei, né? Então, se eu tenho um plano a seguir, eu preciso de tempos em tempos verificar se os resultados que eu estou obtendo estão de acordo com o plano que eu fiz. Isso é monitorar o projeto. Daqui a pouco a gente vai falar dos 5 grupos de processos, vai aparecer monitoramento e controle, e a gente vai poder falar um pouco mais desse aspecto, tá? E estão aqui justamente os 5 grupos de controle, mas os 5 grupos de processos. Vamos lá. O gerenciamento de projetos, então, ainda dentro das definições fundamentais, falando um pouquinho de novo aqui do PMBOK, como que o PMBOK é organizado, então? O PMBOK, lembra, é esse guia de boas práticas, né? Ele é organizado através de 47 processos. Esses processos são procedimentos mesmo, que a gente deve seguir para gerenciar o projeto, e através de 5 grupos de processos. O número de processos é o mesmo, são 47. Eles são organizados em 5 grupos de processos ou em 10 áreas de conhecimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Esses 5 grupos de processos, então, para você entender um pouquinho a lógica, né, e o andamento do projeto, como que ele se dá, são os seguintes, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Tá? Então, 5 grupos de processos. Esses 5 grupos de processos, eles funcionam não necessariamente numa sequência, como eu acabei de dizer. Tá? O fato de eu listá-los em sequência é porque não dá para falar os dois em paralelo, não dá para falar ao mesmo tempo. Tá? Eles muitas vezes se tocam. Eu nem bem terminei um e começo o outro. E tem uma interação muito grande entre os processos de execução e monitoramento e controle. Na medida em que um está acontecendo, o outro também está acontecendo. Né? Então tem muita coisa que acontece ali em paralelo, nas diversas e variadas atividades dentro de um projeto. Tá? Mas isso tudo a gente vai falar com mais calma daqui a pouquinho. Então, a iniciação é o grupo de processos que garante, que formaliza o início do projeto. Né? O projeto precisa começar de algum lugar. Como ele gera um resultado único, ele não é uma atividade recorrente. Porque cada vez que eu vou criar alguma coisa nova, eu não a criei anteriormente. Então, se ele gera um resultado único, não é a mesma coisa que uma operação onde a pessoa, por exemplo, da contabilidade, ou do contas a receber, do contas a pagar, chega no seu escritório, liga o seu computador e já começa ali uma rotina de entrada de notas, de entrada de processos, de papelada, né, de material que seja, né, que vai ser processado continuamente. O projeto não. Eu não posso começar o projeto que eu quiser na hora que eu quiser. Então o projeto precisa de uma formalização para o seu início. E essa formalização se dá no grupo de processo de iniciação, como a gente falou. Uma vez que o projeto é autorizado dentro da organização, e quem tem autoridade para isso é quem é o dono da bola, né? Quem tem dinheiro, né? Geralmente é o patrocinador que faz isso. Uma vez que esse projeto está autorizado, eu começo a fazer o planejamento. Eu entro nas atividades do grupo de processos de planejamento. E aí é o grupo de processos que tem o maior número de processos. Né? Ele tem 24 processos só nesse grupo de processos.
Tá? Por quê? Porque é uma preocupação muito grande em se planejar adequadamente o que vai ser feito, para minimizar a chance de falha no final. O PMI ele fala uma coisa muito interessante, assim, planejar não é garantia de sucesso. Mas se você quer aumentar a sua chance de sucesso, faça um bom planejamento. Tá? Então, retomando, a iniciação formaliza o início do projeto, cria lá um documento chamado termo de abertura, que a gente vai falar mais para frente. Uma vez que o projeto está iniciado, eu entro para o grupo de processo de planejamento. E aí eu vou planejar todas as características do meu projeto. Tá? Uma vez que está planejado, que esse plano está aprovado, aí eu vou para o grupo de processos de execução. A execução, como o próprio nome diz, é colocar a mão na massa, é materializar aquilo que foi pensado. Então, no exemplo da casa que a gente estava falando, é na execução que eu começo a colocar um tijolo em cima do outro. É que eu abro as valas, né, no chão para fazer a fundação da casa. É ali na execução. Até ali eu estava pensando como eu ia fazer. Mas tudo isso que eu falei ainda é atividade dentro do projeto. Monitoramento e controle, como eu te falei, ele acontece meio em paralelo. Por quê? Porque se eu esperar construir a casa para depois ver se deu certo, é um risco muito grande. E se eu assumir alguma coisa diferente do plano, e se o meu plano não foi bem feito, eu posso ter tido problemas até no planejamento. E se eu assumir alguma premissa que depois não se confirmou, né? Então eu tenho que, periodicamente, ao longo da execução, fazer uma verificação, um monitoramento, né, daquilo que está sendo feito. Tá? E por que chama monitoramento e controle esse grupo? Porque monitoramento observa e controle ajusta. Então, monitoramento e controle, né? Vem lá do ciclo PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. O checar e o agir é justamente o monitoramento e controle do ciclo PDCA, que é colocado aqui no PMBOK para a gente. Tá? E por fim vem o encerramento. Depois que eu executei o projeto de acordo com o plano, que eu fiz de forma recorrente o monitoramento e controle em cima desse trabalho, eu posso chegar ao final de um esforço onde eu cumpri todas as atividades, tudo aquilo que foi planejado ser feito foi feito, aí eu vou para o encerramento. No encerramento, então, eu já não espero mais ter problemas, porque até ali tudo que foi feito anteriormente foi testado, inclusive pelo cliente. É que no encerramento eu vou ter, então, a casa completamente fechada. Uma coisa é eu construir um quarto e chamar o meu cliente e falar assim, esse quarto tá bom, ficou do jeito que você queria? Sim, ficou, era o que a gente planejou, bacana, tive o aceite no quarto. Outra coisa é eu mostrar a casa toda para ele, né? Então, no encerramento é que a gente mostra o resultado final do trabalho para o cliente, tá? É onde a gente pega o termo de aceite, inclusive, tá bom? Então, é a parte final, é onde os recursos são desalocados, é onde você encerra, literalmente, as atividades do projeto, tá? Continuando aqui, né, falando ainda do gerenciamento de projetos, né, do que é o gerenciamento de projetos, então é onde a gente faz a identificação e a coleta dos requisitos, isso depois que o projeto foi iniciado, né? Trata as diferentes necessidades, preocupações, expectativas. Então é típico que em projetos de grandes organizações, inclusive, né, governamentais ou não governamentais, né, a gente tenha muitos stakeholders, que são partes interessadas, né, cada um com uma expectativa diferente em cima do projeto, do resultado do projeto. E isso pode gerar conflitos durante o projeto, né? Então é importante um alinhamento das expectativas, né, das partes interessadas no projeto para você garantir o resultado final, tá bom? O que mais? Gerenciamento das comunicações é fundamental para você ter um bom andamento, um bom cumprimento das realizações do que foi planejado no projeto, né? Porque só a comunicação garante que cada diferente interveniente do projeto, cada diferente parte interessada que tenha participação no projeto, possa efetivamente contribuir no momento adequado para o projeto. Na hora de pegar um aceite, na hora de fazer um teste, na hora de liberar uma porta no servidor, na hora de conseguir um acesso ao banco de dados, enfim, tudo isso são feitos não pela mesma pessoa ou pela mesma equipe necessariamente, muitas vezes são múltiplas equipes que participam, né? ou múltiplos perfis que participam, né? E muitas vezes as estruturas de projetos são estruturas matriciais, onde as pessoas trabalham em mais de um projeto até, pode acontecer, e aí você precisa garantir que cada coisa aconteça no momento certo. Isso, para ser feito de forma eficiente, requer um bom plano de comunicação, tá? E é claro, né, para você conseguir, então, efetivamente, num ambiente de muitas partes interessadas, muitos stakeholders, né, através da comunicação, conseguir fazer um balanceamento desses interesses e chegar num escopo bem definido do projeto, né? O escopo do projeto é justamente a descrição daquilo que se quer fazer.
E você não pode seguir adiante num projeto, né? E isso já é uma dica tanto para o dia a dia quanto para a prova, sem ter ouvido todas as partes interessadas. A gente vai ver quando a gente estiver estudando partes interessadas que você não deve e não pode renegar nenhuma parte interessada, descartar nenhuma parte interessada. Por quê? Porque você corre o risco de ter falhas, entre aspas, né, buracos no escopo do seu projeto. E aí? E como é que você faz quando você estiver lá na frente, com um projeto já bastante adiantado, com muita coisa entregue e construída, e descobre que está faltando alguma necessidade básica do projeto que pode pôr a perder todo o produto que já foi construído? Então você sempre tem que considerar todos os participantes do projeto, tá? Para poder fazer então esse balanceamento de requisitos, né? de interesses, e conseguir fazer então um escopo bem definido. A partir do escopo bem definido você consegue então fazer um planejamento de prazo, de custo, de qualidade, dos recursos necessários, consegue avaliar riscos, que são todos aspectos que têm que ser tratados, trabalhados em projetos, tá? Tá ok? Bom, o gerenciamento do projeto, então, inclui, entre outras coisas, identificar requisitos, endereçar necessidades, preocupações, expectativas dos stakeholders, né, claro, e balancear restrições do projeto, tais como escopo, qualidade, tempo, recursos, orçamento, riscos. Por que balancear isso? Porque é muito comum nas organizações, a pessoa chega para você, olha, precisa desse projeto aqui feito em 2 meses, e vem com um escopo que para ser feito precisaria de 6 meses. Né? Você só de olhar para o que está descrito lá, assim, eu precisaria ou você me dá uma equipe gigante, ou, né, e às vezes nem isso, porque aquela velha história, né, 9 mulheres não fazem uma criança em 1 mês, né? Então às vezes não é nenhuma questão de você ter recursos abundantes, né? O próprio escopo em si impede isso. Então esse balanceamento é isso, né? É você então avaliar o escopo necessário, tentar chegar no prazo, que vão te pedir um prazo, e você vai ter um orçamento restrito para fazer, mas tentar chegar num consenso com relação a como construir aquele escopo num prazo que seja adequado, num orçamento que seja factível. Tá? Observações importantes, né? Espere mudanças no seu projeto. E essa é uma característica fundamental na prova, né? A mudança. Tanto é que a gente vai ver lá a integração, um aspecto fundamental para a prova, que a prova vai falar muito de mudança. Porque a gente trabalha, no que a gente vai ver daqui a pouco, no ciclo de vida preditivo. Então a gente tem toda uma preocupação para desenhar muito bem o escopo, para depois de desenhar o escopo fazer a estimativa e o planejamento das demais áreas de conhecimento, como a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Ok, eu faço isso, mas e aí? Bom, e aí é que no dia a dia de projeto mudanças acontecem. E a prova vai colocar você diante dessas situações, tá? Então espere mudanças, né? Então o projeto ele tem uma natureza única, e a segunda maior certeza é que ele vai mudar entre o começo e o final do projeto. Mudou prazo, mudou escopo, gente, fatalmente vai mudar prazo. Se você teve uma mudança no escopo, alteração de funcionalidade, aumento de funcionalidade, eu queria uma casa de 3 quartos, agora eu quero uma casa de 4 quartos. Gente, vai mudar tempo de fazer, vai mudar material, vai mudar prazo, pode mudar pessoas, né? Então, fatalmente a mudança numa das restrições, numa das características do projeto, vai causar mudanças em outra característica do projeto também, tá? Então, espere mudanças e espere também que uma mudança afete outra. De novo, eu vou fazer aqui um lembrete para um capítulo que a gente vai estudar mais para frente, que é a integração sobre as mudanças, né? Fundamental, quando há mudança, avaliar o impacto da mudança nas demais áreas de conhecimento. Porque se muda um aspecto, fatalmente muda outro também, né? É esperado isso, tá ok? O plano é elaborado progressivamente. Sim, conforme a gente amadurece dentro da organização e dentro do próprio projeto, é natural que a gente então parta de um conhecimento mais abrangente. O que eu quero? Eu quero uma casa nova. Tá. É um sobrado? É uma casa térrea? O terreno é inclinado? O terreno é plano? Vai ter piscina? Vai ter jardim? Quantos metros quadrados? Né? Que tipo de piso? É piso frio na casa toda? É madeira na sala? Enfim, gente, tem muita informação que só vai ser conhecida conforme o projeto anda, conforme a continuidade do projeto, conforme o andamento do projeto. Por isso que ele é elaborado progressivamente. Então a gente parte de um conhecimento mais macro e vai refinando isso. A gente chama de elaboração progressiva do projeto. Tá? Bom, uma das grandes
um dos grandes desafios também, né, é trabalhar com as demandas conflitantes, né, claro, né? Então, o gerente de projeto, uma das habilidades que ele tem que ter é de negociação, é de resolução de conflitos, porque os conflitos vão aparecer não só dentro do time, mas até mesmo fora da organização. Então, como a gente vai ver em RH, influência, resolução de conflitos, são todas habilidades que o gerente de projeto deve ter, tá ok? Tá? O papel do gerente de projeto, então, o que é? O papel do gerente de projeto é fazer acontecer o projeto, é garantir o resultado do projeto, fazer com que o projeto consiga chegar ao seu final entregando aquele produto com o qual se comprometeu. Esse é o papel do gerente de projeto. O grande objetivo do gerente de projeto é esse. Bom, pessoal, a gente teve uma interrupção não esperada aqui do vídeo por um probleminha técnico, então a gente vai aproveitar esse momento para finalizar essa primeira parte do vídeo, quando a gente ia começar a voltar a falar do papel do gerente de projeto e das diferenças do trabalho do gerente de projeto e do gerente operacional. Então a gente vai parar na primeira parte aqui, aproveita para descansar, tomar nota, fazer uma revisão, rever alguns pontos aí que foram falados, e na sequência a gente volta para a segunda parte do vídeo, tá? Obrigado, bom estudo e até lá!